Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é relevante e interessante, então certifiquem-se de assistir até o final nosso episódio. Tópico número 1. A jogada estratégica de Kim Jong-un por dentro de sua visita à fábrica de jatos de combate russa em Komsomolsk-on-Amur. Tópico número 2. Rivalidade no poder aéreo e na prática de rebatidas da China e Rússia contra as envelhecidas aeronaves americanas. Tópico número 3. Fortalecendo alianças e na visita diplomática da China à Rússia após a cúpula Kim-Putin. Tópico número 1. Kim Jong recentemente chegou a Komsomolsk-on-Amur, uma cidade localizada no extremo leste da Rússia, como parte de sua visita ao país com várias paradas. O propósito de sua visita tem chamado a atenção devido às preocupações expressas pela Coreia do Sul em relação à possível expansão da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia, potencialmente envolvendo um acordo de troca de armas por tecnologia. A jornada de Kim Jong a Komsomolsk-on-Amur é apenas uma parte de sua viagem à Rússia. Ele inicialmente chegou via um trem blindado vindo da Coreia do Norte, com autoridades o recebendo em uma estação próxima à fronteira Rússia-Coreia do Norte. Após isso, ele se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin no cosmódromo Vostochny, onde o encontro deles foi marcado por um aperto de mão notável de 40 segundos. No dia anterior à sua visita a Komsomolsk-on-Amur, o paradeiro de Kim permaneceu em grande parte indeterminado, mas ele reapareceu na cena local quando seu comboio deixou a estação de Komsomolsk-on-Amur. Putin, em uma declaração à TV estatal russa após a cúpula, revelou que a agenda de Kim incluía uma visita a uma fábrica de aviões em Komsomolsk-on-Amur, bem como uma viagem a Vladivostok, onde ele iria inspecionar a frota do Pacífico da Rússia, uma universidade e outros locais. Especulações cercam a natureza da visita de Kim à fábrica de aviões, com sugestões de que poderia fornecer insights sobre possíveis trocas entre a Coreia do Norte e a Rússia, especialmente em relação ao apoio às ações de Putin na Ucrânia. Os Estados Unidos expressaram preocupações de que a cúpula entre Kim e Putin poderia resultar em um acordo envolvendo a Coreia do Norte fornecendo munições para a Rússia. Há uma ampla apreensão em Seul de que, em troca, a Coreia do Norte possa obter acesso a tecnologias avançadas de armas da Rússia, possivelmente incluindo tecnologia de satélite de espionagem militar. Tais transferências de tecnologia poderiam aumentar potencialmente a ameaça representada pelo programa nuclear militar da Coreia do Norte. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Lim Sol-suk, expressou essas preocupações, afirmando que discussões entre a Coreia do Norte e a Rússia sobre cooperação militar, incluindo o desenvolvimento de satélites, são preocupantes. Ele enfatizou que qualquer colaboração relacionada à ciência e tecnologia que possa contribuir para o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis, especialmente sistemas de satélites envolvendo tecnologias de mísseis balísticos, violaria resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Lin também destacou a presença de indivíduos na delegação de Kim que haviam sido anteriormente sancionados pelo Conselho de Segurança por seu envolvimento em atividades ilícitas de desenvolvimento de armas da Coreia do Norte, além de instar Moscou a considerar as repercussões negativas que tal cooperação pode ter em suas relações com Seul. Antes da chegada de Kim, a polícia de trânsito de Komsomolsk-on-Amur bloqueou o acesso à estação com um carro da polícia e fitas, fazendo com que passageiros que chegavam em trens programados levantassem as barreiras para continuar suas viagens. Residentes assistiram ao comboio de Kim passar, com alguns vestidos com trajes nacionais e tiaras russas, possivelmente fazendo parte de uma festa de boas-vindas. Flores foram colocadas perto da estação, e fechamentos de estradas foram anunciados para acomodar o cortejo de carros do líder norte-coreano pela cidade. O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kim Yong-ho, emitiu um aviso, afirmando que possíveis transferências de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia levariam a respostas mais fortes da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão, todos os quais têm intensificado sua cooperação trilateral em segurança para enfrentar ameaças regionais. John Kirby,
porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, afirmou que a Coreia do Norte enfrentaria consequências se fornecesse armas para a Rússia. Ele enfatizou que ajudar as ações de Vladimir Putin na Ucrânia era inaceitável e os Estados Unidos monitorariam de perto qualquer possível acordo de armas, respondendo adequadamente. As informações sobre a diplomacia de Kim na Rússia têm se baseado principalmente em fontes de mídia russas e norte-coreanas, destacando interesses compartilhados entre as duas nações armadas nuclearmente, ambas enfrentando tensões crescentes com o Ocidente. Após ampla cobertura da cúpula, os meios de comunicação russos permaneceram em grande parte em silêncio sobre as atividades de Kim no dia seguinte. A mídia estatal norte-coreana relatou as ações de Kim na Rússia com um atraso de um dia, adaptando suas reportagens para apoiar a agenda de propaganda do governo. A agência de notícias central coreana, Korean Central News Agency, anunciou que Kim havia convidado Putin para visitar a Coreia do Norte em um momento conveniente, e Putin aceitou com prazer, reafirmando a amizade histórica entre as nações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a aceitação de Putin e revelou que o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, é esperado para visitar a Coreia do Norte em outubro. Durante o encontro deles no Cosmódromo Vostocny da Rússia, Kim expressou apoio total e incondicional a Putin em sua descrição de uma luta justa contra forças hegemônicas para defender seus direitos soberanos, segurança e interesses, provavelmente fazendo referência à situação na Ucrânia. A escolha do local sugeria que Kim poderia buscar assistência russa no desenvolvimento de satélites de reconhecimento militar, que ele vê como essenciais para aprimorar as capacidades de seus mísseis nucleares, embora a Coreia do Norte tenha enfrentado dificuldades para colocar satélites espiões em órbita. Alguns analistas questionaram se a Rússia, conhecida por guardar de perto suas tecnologias sensíveis de armas, estaria disposta a compartilhá-las com a Coreia do Norte em troca de suprimentos potencialmente limitados de munições movidas através de sua conexão terrestre limitada. Eles sugerem que qualquer cooperação militar entre as duas nações poderia se concentrar mais no aprimoramento de capacidades convencionais, como melhorar a envelhecida Força Aérea da Coreia do Norte, que ainda depende de jatos de combate da era soviética. Putin não se aprofundou em detalhes sobre a cooperação militar, ao invés disso enfatizando outros projetos nos setores de transporte e agricultura, além do fornecimento de ajuda humanitária à Coreia do Norte. No entanto, ele ressaltou a adesão da Rússia às sanções que proíbem a aquisição de armas da Coreia do Norte. A visita de Kim à Rússia ocorreu poucas horas após a Coreia do Norte ter lançado 2 mísseis balísticos em direção ao mar, mantendo seu padrão provocativo de testes que começou em 2022. A distração causada pelo conflito em andamento na Ucrânia aparentemente acelerou os esforços de desenvolvimento de armas da Coreia do Norte. Essa visita e as discussões relacionadas suscitam questões importantes sobre a segurança regional e a diplomacia internacional. Quais são suas opiniões sobre as implicações potenciais da visita da Coreia do Norte à Rússia e as preocupações expressas pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tema número 2. Rivalidade de poder aéreo, China e Rússia em treinos contra aeronaves antigas dos Estados Unidos. Nos últimos anos, as ações das forças militares russas e chinesas na interceptação de aeronaves dos Estados Unidos têm chamado a atenção. Essa mudança de comportamento é em parte atribuída à percepção de que os Estados Unidos já não possuem a frota aérea intimidante que possuíam no passado. O general Mark Kelly, chefe do Comando de Combate Aéreo, compartilhou insights sobre esse assunto, destacando as mudanças na dinâmica dos encontros aéreos entre as nações. Ele enfatizou que a Força Aérea dos Estados Unidos, que antes comandava a grande respeito, agora enfrenta desafios de nações com frotas aéreas em expansão e modernização. A transformação no cenário militar global alterou o cálculo de países como Rússia e China. O general Kelly mencionou uma época, aproximadamente 3 décadas atrás, quando a Força Aérea dos Estados Unidos era considerada uma força imponente tanto antes quanto depois da Guerra do Golfo. Era uma entidade que outras nações hesitavam em se aproximar ou desafiar. No entanto, essa percepção evoluiu ao longo dos anos,
coincidindo com as mudanças na força de caças dos Estados Unidos e os investimentos significativos feitos pela China e Rússia em suas próprias capacidades aéreas. O general Kelly ressaltou a urgência de adquirir novas aeronaves, como o IT-7 Vegetail e o caça de próxima geração Air Dominance, para o comando de combate aéreo. O desejo de testar o alcance de detecção dos caças dos Estados Unidos e se envolver no que Kelly descreveu como treino motivou os adversários a se aproximarem mais das aeronaves americanas, incluindo os F-22, F-35 e F-16. É evidente que Rússia e China perceberam a mudança no cenário e concluíram que os Estados Unidos não possuem mais a mesma capacidade e vantagem de 3 décadas atrás. Consequentemente, estão mais inclinados a testar os limites e desafiar as aeronaves militares dos Estados Unidos. O Pentágono dos Estados Unidos já expressou preocupações sobre o aumento do assédio russo recentemente. Os casos incluem passagens perigosas de frente de jatos russos sobrevoando jatos dos Estados Unidos na Síria. Em resposta a essas provocações, os Estados Unidos têm enviado mais jatos de combate para o Oriente Médio. Um incidente destacado ocorreu em meados de março, quando um caça russo Sukhoi colidiu com um drone MQ-9 americano sobre o Mar Negro. Autoridades de defesa russas concederam medalhas aos pilotos envolvidos, uma medida que as autoridades da Força Aérea dos Estados Unidos argumentaram que pode encorajar outros pilotos russos a adotar táticas de voo mais agressivas. O general Kelly comentou sobre esse incidente, observando que ele não atravessou a linha vermelha ao colocar vidas humanas em perigo. No entanto, à medida que a Força Aérea considera integrar drones junto com aeronaves tripuladas em missões, novos desafios surgem em termos de estratégias de defesa para essas aeronaves de combate colaborativas quando confrontadas com ações hostis. Clareza na comunicação e nos processos de tomada de decisão se torna fundamental para garantir que todas as partes interessadas, incluindo as autoridades de comando nacional, os russos e os chineses, estejam bem informadas e evitem surpresas indesejadas. O general Kelly enfatizou que os Estados Unidos estão longe de um ponto em que priorizariam tirar uma vida em detrimento da perda de um objeto inanimado, como uma aeronave de combate colaborativa, CCA. Ele destacou o compromisso com respostas proporcionais e uma abordagem de olho por olho se uma CCA fosse alvo, em vez de levar desnecessariamente às hostilidades. A evolução da dinâmica das interceptações aéreas levanta várias questões para consideração. Como as nações devem navegar em encontros cada vez mais complexos de forma a proteger tanto os ativos militares quanto as vidas humanas? Quais medidas podem ser tomadas para garantir uma comunicação transparente entre forças rivais e evitar mal-entendidos e escaladas não intencionais? À medida que essas questões continuam moldando o cenário geopolítico, é crucial promover discussões e explorar possíveis soluções para mitigar os riscos potenciais. Por favor, compartilhe seus pensamentos e opiniões sobre esse assunto na seção de comentários abaixo. Como você vê a mudança na dinâmica das interceptações aéreas e os desafios que elas representam para a segurança internacional? Quais medidas você acredita que podem aprimorar a comunicação e reduzir os riscos associados a esses encontros? Tópico número 3. Fortalecendo alianças, visita diplomática da China à Rússia após a cúpula Kim-Putin. Após a recente cúpula entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin, as dinâmicas diplomáticas na região começaram a mudar, com a China tomando medidas perceptíveis para se envolver mais de perto com a Rússia. Esses desenvolvimentos indicam uma possível mudança na postura da política externa da China, que historicamente foi caracterizada por neutralidade. A primeira indicação dessa mudança surgiu quando as notícias sobre a cúpula entre a Coreia do Norte e a Rússia foram divulgadas pelo The New York Times em 4 de setembro. Até aquele momento, a China mantinha uma distância medida e se abstinha de fazer quaisquer comentários oficiais sobre o assunto. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, repetidamente afirmou que a cúpula entre a Coreia do Norte e a Rússia era um acordo entre os dois países, enfatizando que a China não tinha comentários a oferecer. A China se posicionou como mediadora da paz no conflito da Ucrânia e tem sido crítica do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia.
Consequentemente, endossar abertamente uma relação Coreia do Norte-Rússia focada na cooperação militar apresenta um desafio para a postura diplomática da China. Além disso, a rivalidade histórica entre China e União Soviética durante a Guerra Fria, especialmente sobre suas respectivas influências na Coreia do Norte, adiciona complexidade à perspectiva da China sobre uma aliança Rússia-Coreia do Norte. Diante desse contexto, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, anunciou que o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov se encontraria com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Moscou no mesmo dia da cúpula entre os líderes da Rússia e da China. O objetivo deste encontro é discutir as recentes conversas entre a Coreia do Norte e a Rússia e coordenar a próxima cúpula entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente Putin. É importante ressaltar que, embora a China tenha se abstenido de fornecer armas para a Rússia em suas ações na Ucrânia, ela aumentou sua cooperação estratégica com a Rússia por meio de exercícios conjuntos no Mar do Leste. Esses desenvolvimentos indicam que a China está navegando com cautela em sua relação com a Rússia, buscando um equilíbrio entre a cooperação e suas próprias prioridades diplomáticas. Além disso, importantes conversas com a Coreia do Norte estão agendadas, já que a China recebe uma delegação norte-coreana nos Jogos Asiáticos de Hangzhou em 23 de setembro. Essas conversas podem moldar ainda mais a postura da China em relação ao aprofundamento dos laços entre a Coreia do Norte e a Rússia. Kim Jong-un, em sua declaração de abertura durante sua cúpula com o presidente Putin no Cosmódromo Vostochny, no extremo oriente da Rússia, expressou seu compromisso em tornar as relações Coreia do Norte-Rússia uma prioridade número 1 na política externa. Essa declaração destaca a importância que a Coreia do Norte atribui à sua relação com a Rússia e levanta a questão de como a China responderá a essa dinâmica em evolução. Alguns especialistas na Rússia sugerem que, se um acordo de armas for feito entre a Coreia do Norte e a Rússia, provavelmente teria o consentimento ou envolvimento da China. Essa interpretação posiciona a China como um jogador importante na emergente relação Coreia do Norte-Rússia. Além disso, desde a posse da administração Joe Biden nos Estados Unidos, a competição estratégica entre Washington e Pequim se intensificou. Com a administração de Yoon Suk-yeol tomando posse na Coreia do Sul, a cooperação entre Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão também se expandiu significativamente, como evidenciado pela atualização de sua cooperação trilateral em Camp David em 18 de agosto. Diante desses desenvolvimentos, os Estados Unidos estão tentando organizar uma cúpula com a China para coincidir com a cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico programada para novembro em São Francisco. A Coreia do Sul está trabalhando separadamente para organizar uma cúpula Coreia do Sul-China-Japão. Nessas reuniões, a China provavelmente expressará suas preocupações sobre a aliança militar emergente entre a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão. A postura da China em relação aos laços em evolução entre a Coreia do Norte e a Rússia pode desempenhar um papel na formação de sua posição sobre essa questão. Caso a China decida fortalecer ainda mais sua solidariedade com a Coreia do Norte e a Rússia, a possibilidade de exercícios militares conjuntos envolvendo os três países pode se tornar realidade. Embora a China e a Rússia já tenham realizado exercícios militares conjuntos no Mar do Leste, a participação da Coreia do Norte nesses exercícios representaria uma mudança significativa na dinâmica de segurança da região. No entanto, é importante abordar essa possibilidade com um grau de ceticismo. O início de exercícios militares conjuntos entre China, Rússia e Coreia do Norte exigiria que a China compartilhasse sua influência sobre a Coreia do Norte com a Rússia e pode tensionar as relações da China com nações ocidentais, especialmente os Estados Unidos. As implicações de tal movimento podem ser profundas e podem ter consequências de longo alcance para a estabilidade regional. Em conclusão, as dinâmicas em evolução no Nordeste Asiático, especialmente a proximidade crescente entre a Coreia do Norte e a Rússia, são indicativas de realinhamentos geopolíticos em curso. A resposta da China a esses desenvolvimentos desempenhará um papel crucial na formação do futuro da região. Ao analisarmos essas mudanças, é importante considerar os complexos fatores históricos e geopolíticos em jogo e engajar-se em um diálogo construtivo sobre as possíveis implicações para a diplomacia e segurança internacional.
Quais são suas opiniões sobre esses desenvolvimentos? Como você percebe o papel em evolução da China na região e quais implicações você vê para a diplomacia e segurança internacional? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo.